Boa tarde, bem-vindos a mais um espaço Não Cabe na Caixa. Hoje que vamos refletir sobre a alteração, a especulação de preços na quadra festiva e que convidamos para o efeito a doutora Isabela André, psicóloga social. Muito boa tarde. Boa tarde. Temos também o doutor Jordão Coelho, ADIC. Boa tarde, boa tarde. E boa tarde extensiva aos colegas do painel e concomitantemente aos nossos caros telespectadores, que são esses que são os consumidores dos bens e serviços. O Jordão Gomes, Aniesa. Boa tarde, extensivo também aos Temos nossos aqui telespectadores. Dois Jordões, são charás, né? Como se costuma dizer. Ok, então, como compreender essa questão da especulação de preços? É dezembro onde o corre-corre é verificado e que também notamos a introdução de produtos, às vezes, já fora de caducidade, quase prazo de caducidade. Como compreender o que, na verdade, afinal de contas, a especulação de preços? Bom, nós temos, para responder a essa questão, nós temos de fazer recursos, por exemplo, ao Código Penal no seu artigo 447. A partir do 457, onde fala do crime de especulação. O que é a especulação? A especulação é a situação em que um operador comercial aumenta o preço dos bens e serviços sem que para o efeito haja base de sustentabilidade legal. A isto estamos a chamar de crime de especulação. E repara, ela surge com esta maior incidência no período do final do ano, porque as pessoas compram muito por impulso. As pessoas veem esta época como uma época que querem consumir. É uma sociedade consumista e nesse período, associado àquilo que as pessoas acreditam ser o final do ano, ou ser o Natal, as pessoas vão comprar esses produtos. Uns querem comprar porque querem fazer alguma coisa especial no final do ano. A avalanche de publicidade que é colocada afeta a questão psicoemocional e as pessoas acorrem para este efeito. Mas é importante referenciar que a especulação é crime. Ela está prevista no Código Penal. Além desta situação, a especulação não ocorre apenas com os bens, ocorre também com os serviços. Há um serviço que é muito negligenciado e quase ninguém fala da especulação desse serviço. O serviço de táxi coletivo. Os serviços de táxi coletivo, mesmo fora do âmbito das festas, sempre se comete o crime de especulação. De que forma? Fazendo rotas curtas. Ok. No período das festas há muita procura e aí também as rotas curtas aumentam. Então, esses aspectos todos que concorrem para os devidos efeitos. Depois vai surgir a especulação em relação ao gás butano, em relação ao açúcar, em relação aos ovos, que são os produtos de maior procura. Mas atenção, não há escassez no mercado. Não é o resultado da escassez, nem de uma mudança que movesse a especulação. Okay. Mesmo que ocorra a escassez, existem três tipos de preço. Vamos já falar desses três tipos de preço, no sentido de que, vamos discorrer essa conversa, eu vou procurar saber da doutora Isabela André, psicóloga social, o que é que leva, o que é que motiva para que haja esta alteração de preço, a especulação, sobretudo em épocas de Natal, em épocas de festas? Muito bem, em época de festas, todos nós corremos para comprarmos os produtos, não é? Porque o Natal remete-nos ao quê? À família. Nós temos aqui que ter em consideração também aspectos culturais. A maior parte da população angolana, sobretudo, estamos aqui a falar da Angola, é cristã. E é cristã, a festa de Natal, geralmente os parentes todos vêm para casa e não só, até amigos, e sabemos que nós africanos o conceito de família é alargado, não é? E queremos todos comer, beber e consumir. E é neste consumo que também facilita a especulação, porque a procura aumenta dos produtos.
E determinados agentes econômicos aproveitam-se deste facto, aumentando os preços, e muitos até guardam a sua mercadoria e só quando chega nesta época festiva é que eles colocam esta mercadoria e com preços superiores. Mas isto nós estamos diante de um fenómeno social. Por quê? Porque sempre nesta fase acontece este aumento de preços. Ainda bem temos aqui o representante da ANIESA. Okay. Acho que tem muito trabalho a ser feito a este respeito. Sei que já existe aí um plano. As brigadas já estão no terreno. Exatamente, para acabarmos com esta especulação. Tomara que consigamos fazer isto, porque de facto é penoso. É penoso, e falo até também como dona de casa. A gente vai ao supermercado ou vamos ao mercado informal, os preços já subiram, e consideravelmente. E não é apenas só no mercado informal, até porque existem dados estatísticos que apontam que no mercado formal os preços desde 2024 têm estado a subir mais. Cada vez mais. Cada vez mais, okay. Consideravelmente até ao informal. Agora vamos saber, da ANIESA, não estará aqui o comerciante, o agente econômico, a socorrer-se da lei da oferta e da procura, a lei oculta que permite que, se notar que há muita procura, pode subir um pouco o preço? Bem, a explicação técnica sobre o funcionamento do mercado é certamente da responsabilidade dos economistas. Eles falam aqui na questão da demanda elástica e inelástica. Isto, portanto, tem muita influência na determinação do preço, porque como operadores econômicos eles naturalmente buscam o lucro como sendo um ideal para poder sustentar as suas próprias empresas. Mas não tem sido um entendimento da ANIESA, não? Referenciar aqui, obrigado pela questão, referenciar aqui que é em virtude da própria natureza da atividade dos operadores econômicos que os Estados procuram introduzir medidas, legislação, para poder controlar esta ânsia, esse apetite natural dos empresários. E aqui vale fazer uma referência histórica na Antiguidade Clássica. Foi no período de Júlio César que se editou a lei Lex Iulia Ionae. Era uma lei pública que foi certamente aprovada no sentido de controlar o preço dos cereais. Esse controle é fundamental porque o mercado, quando é desregulado, afeta certamente a estabilidade social. Então, há aqui, portanto, o objetivo fundamental do Estado, ao criar instituições como a ANIESA, é certamente procurar equilibrar o mercado através das ações de inspeção e fiscalização. É nesse sentido que a ANIESA elaborou o seu plano, já foi comunicado há dias, e introduziu equipas de inspeção no terreno, a nível de todo o país, e estão certamente a proceder à fiscalização do mercado. Isto dizer que não é possível que todos os estabelecimentos comerciais sejam fiscalizados. Isso é humanamente impossível, que estaríamos a falar da onipresença das inspeções. Por isso, aqui utiliza-se um critério científico chamado a fiscalização baseada no risco, ou seja, identifica-se os principais players do mercado, fornecedor de bens essenciais, e esses são fiscalizados, porque são esses que introduzem, distribuem os produtos aos restos dos operadores que fazem parte do circuito comercial. Então, dizer que a ANIESA está atenta, está a operar. Está mesmo atenta a ANIESA. Exatamente. Tem aqui um canal de denúncia. Podem comunicar ao 111, temos uma colaboração com o CISP, vão repassar as denúncias para a ANIESA. Ainda temos a nossa página, que é a aniesa.gov.au, onde os consumidores poderão canalizar as suas preocupações quando detectarem situações irregulares que podem configurar não só o crime de especulação, como também o assambarcamento, porque há operadores econômicos que retêm a mercadoria dolosamente para provocar escassez no mercado e elevar artificialmente os preços. Então,
os consumidores, a população em geral, são os principais fiscais do mercado e a ANIESA conta com eles. Ok. Doutor Jordão Coelho fazia referência a 3 eixos fundamentais que podem concorrer para esta especulação de preços. Sim, nós temos... Mas queria acrescentar algum aspecto? Não, quis acrescentar. É verdade que não é possível fazer uma fiscalização massiva ponto por ponto. O nosso principal calcanhar de Aquiles se centra no seguinte: nós devemos fazer um trabalho de profilaxia. Nós precisamos, durante o ano todo, ajudar a mudar a consciência de especulação. Porque, quando chegamos nesse período, o trabalho é demais. Os operadores de comércio aproveitam muito mais. Nós, a DIC, várias vezes, quando solicitamos a presença dos operadores de comércio, visa especificamente fazer palestras para que tenham uma consciência cidadã. As instituições em Angola não são cidadãs, quase todas elas. Por quê? Porque a questão do lucro se sobrepõe à ética. A questão do lucro sobrepõe à concorrência. Às vezes vai-se para a concorrência desleal. Se existem 3 tipos de preço: preços vigiados, os preços fixados e os preços livres. Em relação aos preços livres, isso é por um outro carnaval. Mas os produtos de preços vigiados e os produtos ou serviços de preços fixados, eles não podem sair daquela margem que foi determinada. A cesta básica. No rol, por exemplo, de produtos vigiados, preços quais são? Nós temos a cesta básica, temos o arroz, temos o óleo, nós temos a carne. Todos esses produtos da cesta básica são de preços vigiados. E quem deve vigiar? Bom, no caso concreto, estamos a falar da ANIESA. A ANIESA não conta também com a DIC? Não, a ANIESA conta com a DIC, porque nós somos parceiros. É verdade que, de um tempo por esta parte, nós ainda no mês de novembro, a DIC fez uma conferência sobre uma reflexão sobre 50 anos a nível do direito do consumidor em Angola. E a ANIESA foi um dos nossos convidados, esteve lá presente, a ANIESA, esteve o Ministério Público, esteve a representação de alguns tribunais e inclusive da Provedoria de Justiça, sem descurar as outras instituições que concorrem para isso. Mas nós não podemos pensar que a solução se resolve só com expensão. Não. E como é que se resolve a solução? Se resolve com educação. Nós temos de continuar a educar os consumidores, nós temos de continuar a educar os operadores do comércio. Por que será? E eu trago aqui uma seguinte reflexão. Neste ano, houve uma situação que ocorreu no Japão. O metrô atrasou-se 37 segundos. Sabe o que é que este operador desses serviços fez? Além de ter feito um comunicado para pedir desculpas públicas, eles indemnizaram o valor da corrida aos consumidores daquele dia. Por que será? Educação. A educação, a longo prazo, resolve mais problemas que a expensão a curto prazo. A expensão é importante, porque vai detectar anomalias e vai prevenir o assambarcamento, vai prevenir a especulação. Mas se nós continuarmos a apostar massivamente na educação, ela tem melhores resultados, vai fazer inibir. Nós não temos de deixar de falar sobre a questão da educação aos operadores de comércio, não temos de deixar de fazer isso para os cidadãos consumidores, se quisermos alcançar outros patamares. Repare só, ocorreu um facto, a DIC recebeu uma denúncia, por exemplo, um colégio, aproveitando essa questão, que está-se no final do ano, fica-se com a sensação de que no final do ano tem que se ter muito dinheiro porque é uma sociedade consumista e quer comprar as coisas. O colégio fez tarefas, está a vender aos encarregados para o período que as crianças vão ficar de férias. O colégio
fez um leque de tarefas e está a vender aos encarregados. É legal? É sim. Entretanto, a entrega de tarefas para a recuperação ou a manutenção dos conteúdos da aprendizagem, isso resulta de um plano previamente pedagógico. Okay. Então, não se pode aproveitar essa situação para vendê-los. Não se pode. O que quer dizer, até ali onde se educa, também se aproveita para se tirar dinheiro das pessoas. É uma questão de educação. É uma questão de fazer com que tenhamos empresas que sejam empresas cidadãs. Enquanto não tivermos uma cultura organizacional voltada para a cidadania empresarial, a especulação vai ter número significativo. Faço aqui a seguinte reflexão. O facto de educarmos as pessoas, as empresas, para serem cidadãs, não quer dizer que vamos debelar a especulação em todos os outros aspectos. Vamos diminuir. Humanamente falando, não é possível acabar, mas é possível otimizar, chegar a um ponto que é aceitável. Okay. E para os devidos efeitos, os consumidores também têm de ser parte da fiscalização. Ok. É o que disse a Aniesa. A Aniesa quer que os cidadãos participem mais, fiscalizem e possam denunciar. Deixou o disco de denúncia da Aniesa. Esta população, os cidadãos, os consumidores, participam, efetivamente? Dizer que sim. A Aniesa ultimamente tem recebido denúncias, queixas dos cidadãos, consumidores, reflexo de que há uma evolução, não é, na compreensão dos consumidores de que eles são detentores de direitos. E se são detentores de direitos, então têm certamente o poder, né, de exigir dos operadores econômicos a responsabilidade social de fornecerem bens e serviços apropriados, adequados, que satisfaçam certamente os interesses destes. As denúncias mais frequentes estão relacionadas com a qualidade dos produtos, a falta dessa higiene e outras relacionadas com o direito do trabalho, e a Aniesa, na articulação com a Inspeção-Geral do Trabalho, canaliza certamente e qual tem sido a essas resposta denúncias. da Aniesa ante às denúncias dos consumidores? Sentem-se representados, os consumidores, satisfeitos com a resposta, com a intervenção da Aniesa? Obviamente, a Aniesa deve assumir o seu papel fulcral, que é o dever de impor o cumprimento das leis e normas que regem a atividade comercial. Nós já realizamos as inspeções resultantes das denúncias dos operadores econômicos. Ainda ontem tivemos uma operação no Cacoaco que resultou na apreensão de uma quantidade significativa de produtos que estão expirados. Isso é fruto da denúncia de um consumidor do município do Cacoaco. E outras estão a seguir o seu tratamento e na conclusão da quadra festiva, a Aniesa certamente poderá fazer a comunicação oficial do resultado dessa operação. Ok. E depois a Aniesa poderá também aqui, se possível, partilhar os números destas inspeções que são realizadas. Obviamente isso é necessário no âmbito da transparência das ações dos serviços públicos. Doutora Isabel André, está satisfeita com aquilo que disse a Aniesa em relação à atuação? Isso que estão lá os fiscais espalhados um pouco pelo país. Estou satisfeita em relação à atuação, mas também queria aqui dar algumas sugestões. Mas antes vou falar um bocadinho também da educação, que há pouco estávamos aqui a falar. O doutor Coelho me referiu e acabou por solicitar que se incida um pouco mais a educação. De facto, porque tanto os agentes econômicos devem ser educados, como também a própria população. Também deve ser educada, deve ter sim uma educação financeira, porque às vezes nós queremos consumir logo tudo e mais alguma coisa nesta quadra festiva. E quando termina o mês de dezembro, já não temos dinheiro e nos queixamos sempre que as coisas estavam muito caras, mas também é uma falta de educação nossa. É claro que tem aí determinados fatores, como já havia dito antes, até culturais, que nos levam a este consumo exagerado. Agora, a Aniesa deve sim divulgar
esses resultados, como acabou de dizer há pouco, mas eu não iria apenas só na divulgação dos resultados. Estes agentes devem ser responsabilizados. Devemos ver aqui de que forma podem ser responsabilizados. Porque senão estamos aqui num ciclo vicioso, como temos estado a constatar, por um lado. Por outro lado, também, para além da responsabilização, devemos sim divulgar quem são esses agentes. É muito importante, porque isto vai inibi-los, porque vão estar expostos e ninguém gosta da exposição. E, sobretudo, quando está no mercado. Isto é sempre uma desvantagem competitiva. Então, penso que a ANIESA também deverá ter esta ação. Não sei se já tem estado a pensar nesta divulgação e como também deve ser feita esta divulgação, porque também devemos ter aqui um determinado cuidado, não é, na exposição. Doutora Isabel, muito obrigado pela pertinência da sua intervenção e dizer que certamente a ANIESA, ao longo da sua existência, realizou atos de grande relevância e os comunicou. Tocou num ponto muito importante relacionado com a imagem das empresas, não é? A imagem das empresas, elas realmente devem ser salvaguardadas, afinal são parceiras sociais do Estado na criação do emprego, na criação de riqueza e, portanto, na responsabilidade social de fornecer bens aos consumidores. Mas, obviamente, sim. Para uma empresa que coloca produtos perecíveis, produtos que colocam em risco a vida das pessoas, está a especular preços, esta ainda merece a salvaguarda da imagem. Obviamente, aqui é um tratamento diferenciado que poderá ser dado. Essas empresas, quando estamos em presença de crime, não se pode fazer uma mera alegação. É necessário que esse processo seja instruído pela autoridade competente, neste caso do Ministério Público, que vai introduzir o processo em juízo e juízes decidirem. Se não houver robustez da prova, então, apesar de ter sido detectada uma determinada situação, aqui não tem como a ANIESA chegar e divulgar o facto, pelo simples facto de se chegar a tribunal e declarar que nada ocorreu. E quando isso ocorrer, a responsabilidade já não é da ANIESA, da autoridade competente que realmente o fez. Mas querer aqui salientar que muitos dos atos praticados cabem no chamado direito de mera ordenação social. Em 2022 foi introduzido a Lei 19 O que é isso, para melhor esclarecer? Em 2019, exercício de mera ordenação social. Em 2019 foi introduzido a Lei 19/27 de julho, que é a Lei das Contra-Ordenações. Essa lei veio certamente fazer uma distinção entre aquilo que corresponde efetivamente crime e aquilo que corresponde a meros ilícitos de natureza administrativa transgressional, cujo tratamento não compete às autoridades judiciais. Por exemplo, não fixar preço dos produtos, não ter o livro de reclamação, não ter o letreiro afixado à entrada do estabelecimento, não colocar a denominação, aliás, a atividade que exerce é grossista, retalhista, é obrigatório para que o cliente saiba que não vou entrar aqui nesse estabelecimento, é grossista. Como sou consumidor, estou na parte final da cadeia do circuito comercial, então certamente o estabelecimento que me compete é o de venda a retalho. Então, essas situações todas cabem na lei das contornações econômicas, não são introduzidas em juízo. As outras também podem ter um tratamento tanto dentro das competências da ANIESA, e a ANIESA assim o faz. Só este ano recebemos mais de 300 e tal processos que foram processados e algumas empresas estão a pagar coimas elevadíssimas, não é? A Lei 1/07, que é a Lei das Atividades Comerciais, que fixa um conjunto daquilo que se chama contraordenações, quer dizer, que aqueles factos ilícitos típicos do qual resulta o pagamento de uma coima, fixa limites muito altos,
as infrações graves começam com o pagamento de 10 dias, cada dia corresponde a 5 salários mínimos da função pública, e as mais altas podem chegar até 100 dias de coima, ou seja, cada dia 5 salários mínimos de função pública. O salário mínimo já sabemos quanto é que é atualmente, não é? Multiplicado por 5 vezes 10 ou 100, certamente é uma multa suficientemente dissuasória para impedir ou prevenir que os operadores econômicos continuem a enveredar por condutas que lesem o interesse dos consumidores. Essa certamente tem sido a perspectiva da ANIESA, no sentido de, no mínimo, mitigar os efeitos da ação nefasta dos operadores que agem em desconformidade com a lei. Ok. Doutor Coelho, esteve a abanar a cabeça, sim. Não está a concordar? Não que não esteja a concordar, mas é importante ter em linha de conta o seguinte. Quem coloca em sede do artigo 5º e 6º da Lei 15/03 de 22 de julho, a lei é perentória. Ao se colocar um serviço ou um produto no mercado, não pode acarretar risco para a saúde ou a vida do cidadão consumidor. Isso recebe o respaldo constitucional no seu artigo 78. Se um operador de comércio coloca no mercado um produto expirado, tem que se denunciar, tem de se divulgar. Nós não temos de... Aqui não é uma questão, por exemplo, de salvaguardar a imagem de quem quis tirar vantagem ao ponto de colocar a saúde ou a vida do consumidor em risco. É preciso que os consumidores saibam que aquele operador de comércios colocou produtos fora do prazo e, para os devidos efeitos, essa denúncia ajuda a alertar os consumidores. Isto até faz com que os consumidores, quando forem para outros operadores, fiquem muito mais atentos e redobrem os seus cuidados em relação à compra. Digo-lhe uma coisa, se nós tivéssemos uma Quantos é que a DIC já denunciou? Inúmeros. A DIC divulga isso sempre. A DIC não tem, desde que tenham ali, porque muitas vezes somos nós que vamos aos locais, as nossas equipas, às vezes as pessoas estão na condição de consumidores e detectam e verificam que de facto isso não está em condições e fazem a divulgação. Nós, inclusive, aqui, em relação à TPA, no programa Sua Manhã, fazemos muitas dessas denúncias, fazendo referência ao nome das instituições, porque temos lá elementos de prova. E se a instituição, de alguma forma... E a imagem que é lesada, alegadamente, por esta divulgação? Lesa-se a imagem... Não estará a dica a lesar qualquer imagem? Não, lesa-se a imagem quando aquilo que se divulga não é verdade. Quando aquilo que se divulga, por exemplo, quantas vezes a TPA, a nível do programa Ecos e Factos, não apresentou os elementos que encontrou na SUAF. Estará a fazer um bom serviço. Os elementos que encontraram lá, as matérias-primas já caducadas... Mas às vezes é necessário encontrar um equilíbrio entre a proteção dos interesses dos consumidores e a proteção da imagem das empresas. Imagine só... Vou só concluir com a ideia. Imagine só que um determinado restaurante, um hotel de 5 estrelas tenha, por negligência, introduzido aí produtos que não estão. E nós divulgamos isso. Tem um impacto no turismo. E se for reincidente? Exato. Ali há questões muito sérias. Se for reincidente... Se a ação for comprovada... A ação, se revelar criminosa, então competirá à instrução processual que introduzir portanto, constituir o arguido a tal sociedade comercial, uma vez condenada, o tribunal competirá, nos termos do artigo 47 do Código Penal, publicar, certamente, obrigar essa operadora econômica a publicar a sentença para que seja do conhecimento geral. São as chamadas medidas acessórias contra a sociedade comercial constituída arguido que agiu à margem da lei. Vamos só deixar o Dr. Coelho terminar o raciocínio. Normalmente, quando há essa tramitação que é morosa, já estarão muitos outros que terão comprado não se apercebem
e vão consumindo. É preciso usar da argúcia de modos a que a situação não alcance... Uma vez detectada a existência de produtos, imagino, expirados, toma-se as chamadas medidas cautelares, ou seja, a apreensão do produto, não é possível que ele continue... Não, mas eu estou a falar das pessoas que já compraram. Ok. Eu não estou a falar dos produtos que ainda ficam no armazém, que estejam na prateleira. Eu sei que nesse tipo de situações ficam inibidos de praticar atos de comércio. Eu faço referência daqueles que compraram e não se aperceberam. Eles vão consumir, por exemplo. Certamente haverá produtos que estarão a ser saldados já com rótulo de caducidade próximo. Está-se a fazer publicidades de produtos, algumas pessoas vão comprar e não vão olhar para o rótulo de caducidade. Quando o próprio operador tem o dever, em sede do artigo 9º da Lei 15/03 de 22 de julho, é preciso divulgar a informação. Eu, se estou a vender um produto que dentro de 12 dias, 10 dias vão expirar, o consumidor tem de ter essa informação para que esta compra seja consciente. Porque se eu, nessa circunstância, não informar, há aqui a omissão. E esta omissão pode fazer com que eu, em vez de, aqui está a ser saldado, eu vou comprar 20. Só que o tempo que se vai consumir, o produto já terá expirado. E pode ter consequências a nível da saúde. Então temos que ter esse cuidado. Se por um lado há necessidade de salvaguardar os operadores comerciais, temos muito mais necessidade também de salvaguardar o bem-vida, a questão da saúde dos consumidores. Este equilíbrio não pode prejudicar o consumidor. E a lei diz que, quando houver alguma dúvida neste capítulo, interpreta-se a favor do consumidor. Doutora Isabel, é neste caminho que o doutor Coelho quer seguir também? Ou quer juntar-se à ANIESA, quer defender a imagem de quem às vezes oculta a caducidade de um produto? Não vamos defender a ANIESA que oculta a caducidade de um produto. Não, estou a dizer... Não. Disse apenas de forma hipotética. Estamos a falar para os telespectadores e temos que olhar para a ANIESA, o serviço público, está aqui devidamente empenhado para está apenas a quebrar um gelo. É para quebrar mesmo o gelo, doutor, é para quebrar o gelo. Certo. Bom, eu percebo tudo o que o representante da ANIESA acabou por dizer quanto a salvaguardar a imagem de determinadas instituições. E também compreendo o que é que aqui o representante da DIC acaba de dizer, porque muitos produtos, quando já estão mesmo num estado perecível, podemos assim dizer, poderão causar danos à nossa saúde. Isto não é bom. Ninguém acha isto saudável. E acabou de dizer que tem estado a retirar muitos produtos em circulação. E é verdade, vamos vendo determinados comunicados. Mas agora eu também me questiono, e depois desta retirada, qual é o passo seguinte da DIC? Fica por aí? Porque vamos vendo determinados agentes que vão sendo recorrentes. Hoje aconteceu uma questão do produto ser retirado, amanhã podemos ver uma outra questão. Como é que a gente vai conseguir quebrar esse ciclo vicioso, podemos assim dizer, não é? Em relação a esses agentes? Bom, na verdade, é importante esclarecer que a DIC não é uma autoridade pública para retirar produtos a nível dos operadores comerciais. A DIC, ao detectar, além de aconselhar e criar condições para que aquele produto não se desloque ali, nós podemos ir à esquadra mais próxima. Fazer recurso à força pública. Exatamente, a esquadra mais próxima. E dentro das várias forças existentes, chegar ao ponto de comunicar à autoridade das inspeções econômicas, que é a ANIESA. Então, todo um trabalho que a DIC faz visa especificamente inibir, criar condições para que aquele produto não continue a ser vendido, até que uma autoridade, e aqui a polícia, mesmo com a retirada possível da polícia a nível das suspensões, nós queremos ver como é que o decreto vai ser feito no final. Porque em toda parte do mundo, eu vou dar um exemplo do Brasil,
quando há uma situação sobre o direito do consumidor, até o próprio consumidor pode ir à esquadra e faz-se deslocar. Mas, doutor Coelho, está a doutor, fugir uma realidade, porque não, calma, se já existe uma instituição criada para o efeito... Doutor, deixa-me terminar. A Autoridade deixa-me terminar Nacional o de raciocínio. Inspeção Econômica e Segurança Alimentar... Não, doutor, deixa-me terminar para entender o meu Por raciocínio. que não canaliza atenção, doutor, a questão que está esta a colocar situação aqui, para a autoridade competente designada para o efeito e na especialidade? Não sei se está-me a perceber. Eu acho que essa perspectiva que deverá... Essa perspectiva, repara, essa perspectiva é uma perspectiva mundial. Doutor, se olhar certo? para a Lei 19/22, que é o regime geral das contraordenações, determina que, uma vez verificada a contraordenação, uma situação desta natureza não me deixou típica, terminar o raciocínio. deverá as autoridades policiais comunicarem com a autoridade administrativa competente mas para é isso que eu estou a fazer certamente referência. a instrução do competente processo. Mas é isso ou que eu... pode ainda a ANIESA, em articulação com as autoridades policiais, não me está a deixar terminar o ditar raciocínio. que parte desse processo seja instruído e, uma vez concluído, portanto, tenha o reenvio novamente à autoridade não estou a dizer o contrário. fiscalizadora. É assim que foi criado o sistema. Eu não estou a Podemos dizer deixar o o seu contrário. homónimo terminar o raciocínio. Isto é o correr que o seu ocorre, pensamento. por exemplo, até mesmo a nível da lei penal. Qualquer cidadão em flagrante delito pode deter. Sim. Se a situação é atual, eu vou comunicar para a autoridade mais próxima, certo? Se a situação é atual, o perigo é atual, há uma esquadra mais próxima deste operador comercial, eu vou para a esquadra. É isto que os cidadãos devem É isto que ter os cidadãos como... devem fazer agora. Nas outras circunstâncias, que a situação é apenas de suspeição, vou para o procedimento da ANIESA. É um procedimento mais moroso. Enquanto isto, a polícia, naquela circunstância atual, vai criar condições para que a expensão das atividades econômicas ocorra ali. E ocorre um outro facto. A polícia, naquela circunstância, se for comunicar à ANIESA também é mais célere. A ANIESA também é mais célere. Dentro dessa linha de raciocínio, a tramitação corre. Porque é a ANIESA que é a autoridade. Nós não estamos a dizer o contrário. Nós estamos a dizer que é importante que, na circunstância, vocês têm de agir com as linhas que tiver. Você tem de se cozer com as linhas que tiver. Okay. E não pode ser o contrário. Porque se nós esperar que a ANIESA é comunicada e passa por todo um processo que é moroso, quando a situação é atual e precisa ser debelada, a situação pode se desfazer. Está a colocar a questão naquelas possibilidades em que a ANIESA não está presente. Já disse aqui que é quase que impossível termos a ANIESA omnipresente. Obviamente. Em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Este argumento, Dr. Coelho, não colhe? Dizer que se a ANIESA está no Cacoaco, eu estou no Quilamba que age, há uma situação, aguardo pela ANIESA que está a vir de Cacoaco, ou posso fazer curso à força pública, a polícia que está aqui há 500 Obviamente nós não estamos aqui a advogar de que as autoridades policiais não possam intervir de forma tempestiva quando haja uma situação que coloque em risco a saúde e a integridade das pessoas, dos consumidores. Claro, as entidades públicas devem agir de forma articulada, tanto mais que o Código de Procedimento Administrativo introduziu a chamada cooperação institucional. Os serviços públicos devem pugnar e cooperar para que mais facilmente possam realizar o interesse público. É assim que a ANIESA tem feito, não é, em articulação com estas autoridades competentes. Introduzimos processos crimes no SIC, na direção de ilícitos penais, não é? Aqueles processos que realmente, aquelas situações que nós identificamos que correspondem a crimes são canalizadas para essas autoridades. Então, aqui certamente temos que olhar que determinadas situações que correspondam à chamada mera contraordenação, não crime, essas
essas é de tratamento, portanto, essas devem ser tratadas tipicamente pela ANIESA. É assim que se introduziu o chamado, a Lei 19/22, que é o Regime Geral das Contranações. É preciso que se diga isso às pessoas, que conheçam esse regime. Não é? Ela conferiu competência às autoridades administrativas competentes. No caso, quando se tratar de situações de natureza econômica, segurança alimentar, passará certamente a ser tratado pela ANIESA, que é a autoridade criada para o efeito. Doutora Isabel, claro. doutora Isabel, vai esperar pela ANIESA para denunciar um facto que esteja a ocorrer no Cachoungo, Claro e que a ANIESA não. ainda está em Luanda? Naturalmente que não. Temos sempre que ver aí uma medida para resolvermos a questão, não é? Porque temos que ver, cada caso é um caso. Lógico. Não vamos uniformizar as questões, não é? Um processo crime poderá não ser como um caso urgente, que põe em causa a saúde de um cidadão, não é? Então, vamos recorrer às autoridades mais próximas ou vamos mesmo denunciar para que se resolva a questão e para que se retire esses produtos de circulação, se for o caso. E nós, os consumidores, estamos expectantes que a nova ossatura que se vai dar resulta em melhores inspeções e que as situações mais prementes ela tenham mesmo resultados. Porque temos de convir, e disse-se bem, a ANIESA não é onipresente. E nessa linha de raciocínio, as formas de atuação, a ANIESA, até o exato momento, não tem recursos humanos suficientes nem materiais. Não tem. Então a ANIESA vai precisar da dica dos cidadãos. A ANIESA necessariamente, por mais boa vontade que tem, vai precisar não apenas de uma nova ossatura do ponto de vista legal, mas também de mais recursos humanos, mais recursos materiais para poder fazer face à demanda das várias situações. Esta é uma verdade que nós temos estado a apregoar e a ANIESA, efetivamente, nas várias vezes que tivemos juntos, isso está claro. Não basta. Doutor Coelho, a ANIESA está a dizer que o filho dele não se pode tocar sem antes fazer recurso a ele enquanto pai. Não, mas é o consumidor, o cidadão consumidor tem que lançar... Para nós não desviarmos o foco do nosso tema, senão vamos o cidadão fugir ao tema. consumidor tem de lançar mão do mecanismo que mais facilmente consegue. Aquilo, faça a situação, eu vou tomar a medida que mais facilmente consegue ser tomada, no sentido depois da tramitação, a ANIESA vir dar o escopo na qualidade da autoridade vocacionada para o efeito. Mas não podemos deixar de chamar outras autoridades para controlar a situação. Tá bem. Obrigatoriamente. Então, e aqui em relação à questão da especulação de preços, nesta altura, das várias equipas lançadas no terreno, como é que estamos? Que dados temos? Temos para aqui que as pessoas a situação recente, a atuação. O óleo, portanto, em setembro, num dos estabelecimentos, estava a ser vendido a 20.300 Podemos saber o nome do estabelecimento? Sim, era importante divulgar. Outubro, subiu um pouquinho, 22.500, novembro até baixou 22.000. Num outro estabelecimento, em setembro, estava a 36.000 os 20 litros, manteve-se em outubro. Novembro baixou um pouquinho, 36.000. Subiu de 50 kwanzas, 36.800, e em dezembro está a 38.000, baixou. Temos o caso do arroz num dos estabelecimentos, portanto, em novembro estava a 21.500, manteve a tendência, 21.500. Num outro estabelecimento estava, portanto, o arroz de 25 kg, em setembro 22.500, em outubro 23.600, novembro 23.600 e portanto, a tendência foi de baixar no presente mês, está a 22.550. Em relação à farinha de trigo, que é muito procurado no final
do ano, num dos estabelecimentos, os mesmos, né? Estava 26.200 em setembro, manteve em outubro, manteve em novembro e houve uma queda, agora está a 24.800 a farinha de trigo. No outro estabelecimento, só estou a falar aqui de grandes distribuidores, estava em setembro 27.300, baixou em outubro 27.000, novembro baixou um pouquinho mais, 26.100 e atualmente está em dezembro, esses são dados da semana finda, está a 25.000. Vamos aqui a um outro produto de grande consumo, que é o ovo. O ovo estava, o ovo com 30 unidades, em setembro, no estabelecimento estava 46.000 a caixa. Atualmente, portanto, em outubro subiu. Esse é um produto que realmente nota-se uma tendência de subida, 49.000. Em novembro manteve a tendência da subida, 54.000. E em dezembro é de espantar, 58.000. E o que é que a Niesa fez com estes que subiram de forma galopante, permita uma expressão, com os preços, bem, sobretudo o ovo? É aqui onde reside o problema é legal. Dizer que estamos diante de especulação não é? É realmente afirmar de que foram analisados todos os processos, procedimentos, critérios de fixação de preços. Ora, com a introdução do... As galinhas deixaram de pôr ovo, por isso é que subiu? Não, estamos na quadra festiva e aquilo que nós já afirmamos no princípio, a tendência da procura é maior, não é? É maior, os ovos é de grande consumo no final da quadra festiva. Então está-se a fazer aqui a análise da estrutura de preços desses operadores econômicos para se determinar se, na verdade, há aqui essa subida violou o regime legal aplicável, que é de um teto de 20%. A Niesa ainda não fez a estrutura, os técnicos estão a trabalhar nesse processo e no fim, portanto, eu acho que ainda na próxima semana vamos poder dizer... Isso já leva quanto tempo, doutor? Para que as pessoas essa expressão foi feita durante esta semana. Durante esta semana. A análise da estrutura de preço demora tanto assim? Sim, é preciso chamar os operadores, trazerem o processo de importação, comprovarem o local de produção, o local de produção, sim, e a Niesa está na posse desse dossiê e no fim da semana que vem vamos certamente comunicar se há ou não tendência especulativa. O que é que acontece? A lei estabelece uma margem fixa para os produtos vigiados de até 20%, ou seja, em setembro, se ele estava a aplicar apenas 10%, poderá subir 15%, poderá subir 18% e em dezembro 20%. Aí não há especulação. Doutor Coelho, isto é um grande problema. Vou já voltar assim para nos ajudar também nesta questão dos números, dos dados trazidos aqui, espelhados pela Niesa. É assustador o preço do ovo e nós estamos trabalhando no sentido... Com os preços, esta tendência altista de preços começa já a incomodar um bocado lá a dona de casa. As famílias, começam a incomodar as famílias? Começa a incomodar, de facto, mas fiquei um bocadinho... Assustada? Não é bem assustada, por um lado, pelo ovo, não é? Sim, a tendência dessa subida brusca, mas o doutor diz que existem aqui determinados critérios e poderá ainda não chegar aos 20%. Está a ser apurado. Então, acho que também devem ser revistos esses critérios, em minha opinião, por um lado. Por outro, também apontou aí alguns produtos que diz que têm estado a baixar. Sim, esses são dados muito recentes. Têm estado a baixar, mas acho que só são esses agentes, porque... São grossistas. Em determinados locais que a gente vai, não temos estado a constatar. Ou seja, na prática não se efetiva muito. Não se nota que os produtos estão a baixar. Vamos tentar clarificar o seguinte. Doutora, vamos deixar o Sr. Xará falar um pouco também. Está um bocado calado. Mas era uma parte que me toca para explicar vamos voltar aí. Ok, obrigado. Sim, doutor Coelho. Bom, na verdade, essa margem de lucro, atendendo à estrutura de cálculo, isto em todos os anos, essa abordagem é trazida. Mas há uma coisa que é muito real. É verdade que nós temos de ter cuidado em determinar se de facto há aqui um crime de especulação ou não. É preciso isto. Mas vale a verdade... Há aqui uma tendência de que as informações
em relação a um determinado estabelecimento comercial, um peixe não faz cardume. Um peixe não faz cardume. Um cão por si só não é uma matilha. E nessa perspectiva, do ponto de vista da praticidade para o cidadão consumidor, o cidadão consumidor não consegue sentir isto. Não sente. Por quê? Porque é um ou outro operador. E temos ainda um outro déficit. Essa é uma discussão que nós tivemos em 2018, já em 2018, no Conselho de Concertação Social do Comércio e Indústria, na província de Ndalatando. A DICA é membro do Conselho de Concertação Social a nível do Ministério do Comércio e Indústria. E nessa situação sobre a expensão por conta da especulação de preço, nós discutimos um aspecto que até hoje, nas várias discussões com a ANESA, ela continua a ter um vazio. A ANESA faz a expensão das atividades econômicas mais a nível dos operadores formais, Sim. certo? O mercado informal, Tá bem. nós deixamos à nossa mercê. E os consumidores também compram no mercado informal. Doutor Coelho, vamos só beber um pouco de água, vamos fazer um breve intervalo. Assim que estivermos de regresso, vamos voltar à nossa conversa e também olharmos para esta fase em que há promoção de espetáculos. Essa questão da especulação não se atua também aos promotores de espetáculos, aos músicos, em que o cachê sobe um bocado. E essa expectativa, do ponto de vista psicológico, de um produto estar à mostra, estar à montra, e depois a pessoa não pode comprar porque não está no sistema. O que é que a lei diz? Gostaríamos que nos pudessem ajudar também neste sentido. Vamos para um breve intervalo, já voltamos para a nossa conversa. Hoje estamos a refletir sobre a especulação de preços em período da época de festas. Já estamos de volta para este Não Cabe na Caixa, que está a refletir hoje sobre a especulação de preços. Também já está connosco o senhor empresário Áureo Gama, com o qual vou começar. Permitam-me os outros intervenientes ao debate. Chegou. Estamos a refletir sobre a especulação de preços. Como é que, enquanto empresário, alguém que coloca produtos, se sente quando há um determinado produto que até não há escassez no mercado, vê-se alterados? Como empresário, da pior forma possível, porque falávamos aqui ainda há bocadinho que depois pagamos todos. Quem pratica e quem não pratica acaba por ser julgado da mesma forma. Mas também lembrar que o empresário também é um consumidor. Então devemos sentir duplamente prejudicados porque, independente de qualquer coisa, nós temos que olhar para um sentido patriótico nós mesmos de tudo aquilo que fazemos. E o empresário deve ser um ativista, um parceiro do Estado. E ao fazermos ou a termos esse tipo de práticas, nós acabamos por deixar ficar mal aquilo que de facto nos define quanto cidadãos de prestadores de serviço, que é, acima de tudo, olhar para a sociedade com a melhor responsabilidade, e a prática que nos define tem que ser taxada de aquilo que o Executivo tem, como os limites de preços e a percentagem nos ganhos que nós temos. Defende uma maior atuação e uma atuação mais enérgica dos órgãos que procedem à inspeção em relação àqueles agentes, àqueles empresários que alteram o preço de produtos, sobretudo quando se está na época de festas? Isso é obrigatório. Se nós não penalizarmos, as pessoas acabam por não sentir a mão pesada da lei e acabam por incorrer e tornar uma prática habitual. E infelizmente, o povo consumidor angolano é um povo que aceita. Aceita porque nós acabamos por não sentir tanto a punição. Acabamos por não sentir tanta atuação daqueles que deveriam ter a mão pesada e fazer sentir que, de facto, quem pratica isso vai mesmo ser penalizado. E eu acabo por perceber que até as denúncias denunciamos muito pouco.
E hoje, com a possibilidade Não estará de o fazermos... cidadão a denunciar e depois não encontrar um respaldo da proteção em relação à denúncia que fez? Deixa-me dizer algo. As denúncias podem ser públicas de várias formas e nós hoje, dentro das redes sociais, temos a melhor denúncia possível. Sem ferir sensibilidades e proteger sempre, dando a presunção de inocência, não é? Quando eu digo isso, temos que saber a base de facto o que é tabelado, o que é taxado e qual é o limite do valor daquele produto. Se nós pudermos fazer isso e começar a expor de forma organizada todos aqueles intervenientes nesse processo que alteram os seus preços vertiginosamente, se posso assim dizer, as coisas começam a funcionar. Porque hoje as redes sociais acabam por ajudar a população, acabam por ajudar-nos a todos, porque são o primeiro veículo de expor uma situação. Se nós conseguirmos fazer isso de forma organizada, nós acabamos por ajudar o Estado, porque o Estado, infelizmente, não consegue ver todos os praticantes do mal. A Niesa defende que a divulgação do nome da empresa ou do agente econômico estará a especular o preço, pode aí corroer a imagem, o bom nome e a reputação no mercado. Daí, em alguns momentos, às vezes, é salvaguardar esta vertente. Em termos institucionais, é normal que a Niesa prence sempre pela continuidade do negócio do agente, mas como lesados, nós acabamos por sentir os nossos direitos não preservados. E algumas pessoas, infelizmente, só aprendem quando são expostas. Como muitas denúncias que acabamos por ver de várias ordens, as pessoas só trocam os seus hábitos, as suas práticas, quando de facto passa a ser um problema público. E devemos debater, sim, eu acredito que exposição pode prejudicar um todo, mas podemos, sim, senhora, tornar algumas coisas com o devido limite. Porque eu acho que às vezes quando as informações vão às redes sociais, acabam por perder o contexto, porque é muita informação, é muita desinformação. Então, com um certo limite, com um certo cuidado, como eu vejo muitas pessoas a falarem sobre certos produtos que já não deviam ser consumidos, eu acabo por ver nas redes sociais. Muitas informações que devemos ter acesso, acabamos primeiro por ver nas redes sociais e depois nos veículos de informação massiva. Então, como televisões e rádio. Então, é importante, sim, nós podermos ter acesso àqueles empresários, àqueles comerciantes no seu todo que praticam este tipo de atitudes, porque só assim conseguimos unificar o nosso país. Ok. Quer acrescentar, doutor Coelho? Sim, e eu penso que está no mesmo diapasão daquilo que nós já trouxemos à baila, mas valha a verdade, é imperioso que continuemos a divulgar de forma responsável aqueles que praticam atos que lesam os direitos do consumidor, mas também temos de levar a questão da cidadania empresarial. E por que é que não temos cidadania empresarial? Porque a maior parte das instituições, na nossa realidade objetiva, elas não têm uma cultura organizacional. Quando não há cultura organizacional, não há cidadania empresarial. Aqueles que não se adequarem aos novos tempos, onde os cidadãos consumidores começam a ter uma cultura de denúncia, começam a exigir mais, estes têm de ser expostos para ver se ganham alguma consciência de que, se não entrarem nos eixos, se não entrarem nos carris, a sua imagem não vai ficar bem. Repara, quando a Lei 15/03 de 22 de julho, no seu artigo 15º, reza que um dos elementos fulcrais é a proteção dos interesses econômicos do cidadão consumidor. Além da proteção à vida, além da proteção à saúde, é a proteção dos interesses econômicos. Se nós estamos a dizer isto e alguém de alguma forma lesou interesses do consumidor e existem elementos probatórios inelidíveis, a exposição acaba fazendo com que as coisas se efetivem. Reparem, às vezes o consumidor se depara na superfície comercial com uma incongruência e solicita o livro de reclamações. Mesmo havendo o livro de reclamações, a instituição retém o livro de reclamações. Sabe por que ela retém o livro de reclamações? Não. Porque ela não tem uma cultura
uma cidadania empresarial não tem cultura organizacional? Porque as reclamações são uma oportunidade que o consumidor dá ao operador do comércio ou ao empresário para fazer mudanças, para melhorar. Quantas empresas é que estudam os livros de reclamações? As empresas, por exemplo, elas têm de pegar nas reclamações e dizer essas reclamações visam serviço pessoal ou serviço material, para poder fazer um trabalho em debelar os imponderáveis que foram ali mencionados como sendo o trabalho que estamos a fazer mal, a nossa má atitude. O consumidor tem a oportunidade de ajudá-lo a mudar. Expor as suas situações, mas não pode fazê-lo também de forma deliberada. Não pode fazê-lo de forma irresponsável. Inventar situações, ok. Porque, atenção, a própria lei diz que se o consumidor, mesmo em sede de tribunal, estiver de má fé, ele será responsabilizado. Ok. É preciso ter isso em linha de conta, não tem um bar aberto. Doutora Isabel. Bem, falamos aqui sobre a denúncia, que às vezes o cidadão não faz, ou faz. Nós não temos cultura de denúncia, doutor. De fato. Temos que reconhecer isto. Muito menos cultura de reclamação. Começamos a ganhar agora. Não é? Esta cultura de reclamar, e falou muito bem que às vezes nas empresas não entregam os livros de reclamações, não é? Que antes era o INADEC, o responsável, agora parece que passou para aqui, Paniesa, certo? Certo, sim. Se não estou errada, muito bem. Então, este livro de reclamações também quase que as pessoas não pedem. É um ou outro que entra numa loja e se sente insatisfeito e pede o livro de reclamação e assim o faz a reclamação. Mas há prazos também de resposta para essas reclamações. Pelo que em regra, a empresa tem um mês, efetivamente. Muito menos. E o doutor esteve aqui a dizer há pouco das multas que até são subjacentes a estas reclamações. E falou também da cultura organizacional, que é porque essas empresas não têm cultura organizacional. Eu não vejo nessa perspectiva. Elas têm, todas as empresas têm uma cultura organizacional, porém, poderão não levar em consideração na sua cultura organizacional esses fatores, não é? Esses fatores que possam inibir com que não se tenha um comportamento responsável, podemos até assim dizer. Então, eu acho que aí é o cerne da questão, mas é bem verdade que devemos sim ter uma grande atenção de denúncia e de reclamação. E solicitar sempre o livro de reclamações. Sabe por que é que nós temos essa inibição de não fazer denúncia? Esse é um dos calcanhares daqueles que nós precisamos purgar. Em certa medida, precisamos fazer aqui um trabalho aturado de resgatar a confiança que as autoridades perderam. Os cidadãos, muitos dos cidadãos não confiam nas instituições. Tá bem. E por isso é que temos que fazer um trabalho aturado para que tenha acesso à confiança. Porque as pessoas dizem, não, mesmo que eu reclamar, isso não vai dar em nada. Okay. Temos de desinibir as pessoas. Doutor Jordão, este é um entendimento que a Aniesa também colhe de que os cidadãos, até um certo modo, acabam por dizer o seguinte, tal como fez referência o doutor Coelho, que posso fazer reclamação e ela não será atendida? Isto não é bem verdade. Realidade objetiva. Eu sou chefe de departamento jurídico da Aniesa e por lá passam muitos processos. Muitos desses processos são resultado da denúncia dos consumidores. Quer dizer que a maior efetividade da atuação da Aniesa quando há colaboração, participação dos consumidores. De resto, será uma atividade meramente aleatória, não é? Aquelas de vigilância. Calhar, entrou no estabelecimento e encontrou uma situação. Agora, quando é o consumidor a denunciar, a probabilidade de êxito é quase
de 90%. Eu já citei uma situação de produtos que foram apreendidos num determinado estabelecimento, estão em próprio consumo humano. Só este mês tivemos cerca de 5 e que resultou tanto na atuação da ANIESA e os processos estão portanto, em fase de instrução para a aplicação das determinadas coisas. No mês transato, só para vou continuar. No mês transato, que não é verdade. No mês transato a falta de cultura faz com que haja menos denúncia. Nós não estamos a dizer que o consumidor não faz denúncia. Nós estamos a dizer que não temos cultura. Porque se tivéssemos a cultura e as pessoas tivessem maior confiança nas instituições, elas não se desleixavam. A ANIESA por mês não receberia 5, recebia 30, recebia 40. Tivemos 30 então, no mês passado. Então é 30 para referenciar a isso. Dessas 30 Mas dessas 30 denúncias, note bem, dessas 30 denúncias... Doutor Gomes, gostava de procurar saber, nestas 30 denúncias, há processos que tramitaram, resultantes de denúncias dos cidadãos. Gostava de citar pelo menos 3, dizer, olha, há uma denúncia sobre um produto fora de prazo que foi feita até por um cidadão que vive no Cacoaco, mesmo que não citar a empresa? Sim, eu já citei, a ANIESA teve uma intervenção de ontem numa unidade industrial em Cacoaco, onde detectou portanto, a existência de vários produtos expirados. Quais são os produtos? Foi resultado, certamente, chouriço. Foi resultado da denúncia de um operador econômico. E este produto expirado, onde é que foi colocado? Ou deteriorado? Bem, como é que é feito quando se faz qual o procedimento? Detectada a contraordenação ou uma situação grave que coloca em risco, nesse caso, a saúde dos consumidores, o procedimento é a tomada de medida cautelar, ou seja, a apreensão do produto. Quer dizer que ela sai da esfera da esfera de gestão do operador econômico e passa a ser sob custódia portanto, da autoridade competente, neste caso, a ANIESA. Depois, é necessário outro procedimento, que, independentemente de estar expirado, submeter esse produto portanto, à perícia, ao laboratório, para reafirmar, não é, tecnicamente, de que realmente não poderá ser submetido ao mercado se o prazo paralelo. É dia 20 e já estamos em dia 30, isto ainda requer levar ao laboratório? É só um procedimento. A lei, portanto... Agora, se os resultados laboratoriais testarem que o produto está bom, independentemente da data de caducidade... Bem, esse já é um outro problema. Do ponto de vista legal, não é? Consideram-se impróprios para consumo humano os produtos expirados. Aqui, devido ao princípio da precaução, a autoridade competente fará com que o regime, poderá certamente fazer recurso ao que dispõe a lei. O produto encontra-se expirado. Sobrepõe-se o que diz a lei. Não é? Uma vez detectada que o produto está expirado, nos termos da Lei de Defesa do Consumidor, esse produto é impróprio para o consumo humano. Os cidadãos também reclamam que vem um pouco a ANIESA fazer incineração, ou proceder à incineração de produtos. Talvez é falta de divulgação. Nós não dispomos de uma página oficial, já o temos, já conseguimos, e então ali poderemos canalizar mais informação. Só este mês já incineraram quanto? Bem, não... Pode dizer a quantidade de produtos? Não tenho informação precisa, mas pelo menos vi movimentações nesse sentido. Não tenho informação precisa para passar por enquanto. Tem estado mesmo a incinerar, Aniel? Tem estado, basta ir ao aterro sanitário, aqui nos Molevos, vai encontrar dados de incineração de produtos expirados, em grandes quantidades. Ok. Sim, é que, na verdade, nós também devemos ser... Exato, devemos ser também os próprios fiscais do trabalho da ANIESA, da INADEC, porque este país é de todos nós, a sociedade somos... Exato, agora a ANIESA só. E falava do INADEC porque nos últimos tempos já se via mais atuação do INADEC e a dar mais respostas. Por acaso recebemos em alguns dos nossos estabelecimentos várias notificações do INADEC e nós mesmos nos surpreendemos positivamente. E este ano já receberam a ANIESA?
Já sim, senhora, já sim, senhora. Por isso é que eu disse, é de louvar, porque já se nota esta intervenção com mais frequência e atendimento às reclamações de quem, de facto, se predispõe a fazer as denúncias, porque, de facto, nós temos esse problema. É difícil, e não é só no consumo, nós vamos, as pessoas acabam por perder telefone, perder não, serem roubadas, mas dificilmente conseguimos chegar até uma esquadra e fazer uma participação. Nós temos mesmo esse problema que precisamos mudar, porque mesmo para ocorrências e ajudando num todo, só nós fazendo as denúncias, só nós fazemos as queixas, nós conseguimos que naquela área haja uma mudança de facto de acordo aos casos e as denúncias feitas. Mas, além de ser algo que podemos considerar cultural, também era aquilo que aqui já foi dito, a falta de confiança na ação de quem de direito. Porque se nós fizermos duas, três... Ainda existe e é notório. Nós temos que ser verdadeiros quando estamos a informar e ainda é notório, porque se de 100 queixas, 5 forem respondidas, são 95 pessoas que deixam de voltar a confiar, fazer a segunda ou a terceira. Agora, se pelo menos conseguirmos equilibrar a 50%, então já são 50 pessoas que vão fazer com que outras 50 pessoas sintam-se encorajadas a fazer essas queixas e só assim nós vamos conseguir que esta sociedade se una dentro dos ideais que nós falamos numa altura de resgate de valores, mas o resgate de valores começa na família e se distribui pela sociedade afora. Lógico, famílias fortes constituem... Exato. Nós temos um grave problema, é que a destruturação familiar deu espaço para muitos outros maus hábitos. Hoje, ver um preço especulativo não é tão chocante quanto antes. Porque nós ontem sabíamos que era na loja do tio Martim ou do Antônio, o açúcar é aquele preço. Mas nós vemos as grandes superfícies hoje, a disparidade dos supermercados e a conversa qual é? Não, vou procurar aquele é mais barato. Quer dizer, já não é um choque. Porque há produtos, e nós sabemos, e acredito que aqui já foi falado, que o preço tem mesmo de ser padrão. Não importa se eu vou no mais caro ou no mais barato, o preço não pode oscilar, se calhar 10 kwanzas, 20 kwanzas, porque o processo desalfandegário muda, a transportadora muda, mas há preços que devem ser uniformes em qualquer parte de Angola, e não acontece. Ok. Doutora Jordão Coelho. Bom, essa preocupação da questão dos preços... Do resgate do sentimento de confiança das instituições. Está a insistir nisso? Sim, eu estou a insistir nisso, porque é isto que dá resultados. Sim. Se nós quisermos uma cultura nessa perspectiva, atenção, nenhum país é bom sem educação. Se as pessoas confiam nas instituições, elas correm para lá. E aí é este sentimento. Há cidadãos que confiam nas instituições, mas uma grande maioria ainda tem aquele sentimento de que isto não vai dar em nada. E nós trabalhamos muito nessa perspectiva da conscientização, de incentivar as pessoas a poderem fazer as suas denúncias, de incentivá-las a terem consciência de divulgar as informações, para que digam não, vá lá fazer a reclamação, porque isto vai contar. Não só do ponto de vista estatístico, mas as instituições vão ter consciência que isso existe. Eu vou dar um exemplo concreto de reclamações que a DIC recebeu, mas há uma série de pessoas que passaram por isso, porque essas pessoas disseram, olha, também ocorreu com o meu amigo, mas ele não quis fazer a reclamação porque disse que não daria em nada. Nos últimos tempos, aparece, por exemplo, muita publicidade, muita divulgação sobre os fármacos em sede da naturopatia, os naturopatas. E muitas das clínicas ou centros têm estado a enganar os consumidores. Há pessoas que estão a ser vilipendiadas do ponto de vista econômico, ao ponto de lhes terem tirado um monte de dinheiro e não terem resultados práticos. Não terem tido resultado ou as manobras que foram feitas. Essas pessoas foram lesadas, mas disseram não vai dar em nada. É só para ver aqui o sentimento que algumas pessoas têm. É possível reverter o quadro, sim senhora. E como é que se reverte o quadro? Não se ama o que não se conhece, dizia Aristóteles.
se a ANESA divulga as suas operações, as pessoas passam a ter maior crença, porque ela se projeta, a sua imagem é da autoridade pública. Vai dizer não. A ANESA vai responder, a ANESA vai dar uma resposta. Viram o caso relacionados à situação X, foi a ANESA. Isto dá um sentimento de confiabilidade. Mas acrescentando aqui algo sobre a ANESA, é importante nos adequarmos mesmo aos tempos de hoje. Por exemplo, uma ANESA que não tem redes sociais, não tem informação nas redes sociais. Não, a ANESA disso já tem. Não. É por isso é que eu iria chegar até isso. Se não tem este contacto, é muito complicado chegarem a atingirem o objetivo. Agora, quando ouvimos, e muito bem dito aqui, que já tem esta informação, este mecanismo disponível, então começamos a acreditar de facto que as coisas estão a melhorar. Porque mas sem esse sentimento... não basta ter a página, tem que ter conteúdo. Não, eu quando falo isso, se nós temos a ideia de abri-la, não podemos de forma nenhuma deixar só ela estática, não é? Precisamos mesmo informar. Falou um bocadinho algo muito bom sobre as incinerações. O que se ouve é que depois os produtos vão parar às praças e acabam por apagar as datas. Exatamente e são revendidos. Então, o que nós precisamos de facto é que essas informações não precisam esperar a televisão, elas têm que circular. O consumidor final tem que ter acesso a isso. E até para nós acabarmos com a especulação. E aproveito aqui para comunicar, a nossa página é www.anesa.gov.ao. Doutora, a página da ANESA é esta que está aqui ou é outra? Ou esta é de um impostor? www.gov.ao é a página da ANESA. Esta do Facebook essa é a página da ANESA? Sim. É esta aqui, não é de um qualquer impostor. Não. Está a fazer passar pela ANESA. Precisamos saber, há uma cadeia em que também muito se reclama, é a cadeia de restauração, em que o arroz não subiu no supermercado, não subiu no mercado informal, mas o prato de arroz fica ali aos olhos da cara. A ANESA tem estado a fazer atuações nesse sentido ou porque fica fora do escopo da ANESA? A ANESA é a Autoridade de Inspeção Econômica. Portanto, alguns serviços... Ou paga-se pelo local, pelo espaço? É competência da ANESA fiscalizar restaurantes, empreendimentos turísticos e, portanto, todos aqueles que exercem atividade econômica. E a ANESA nunca notou que uma garrafa de água mineral que custa num espaço 500 kwanzas, no outro custa 3.000 kwanzas, é normal isto? O meu xará logo disse que havia... E muito bem, é de lei, 3 regimes de preços. Preços fixados, preços vigiados e os preços livres. Esses constam nos preços livres? Exatamente. Qualquer um pode... A atividade portanto, de restauração, não é? Portanto, fazer pratos e fornecer aos clientes, né? É uma atividade livre. Está dentro dos preços livres. Por isso é que há a distinção de preço. Quando vais num hotel de primeira, de segunda... Portanto, os preços variam. Há cervejas E o prato que é feito pelo chefe, não é? Pelo chefe, mesmo em qualquer parte do mundo onde for. O cidadão tem que compreender isso. Uma vez, na Rádio Luanda, alguém fez uma participação e então o locutor disse: então você saiu do Kazenga para ir na ilha, naquele restaurante, por que não bebeste no Kazenga? Aquilo tem custo, aquele luxo, os trabalhadores, por isso é que ele fixou o preço naquelas margens. Agora, o regime... o próprio decreto 77/16 determina que ainda assim os operadores deverão demonstrar como é que chegaram àquele preço. É ali onde está a questão. A estrutura, apesar de ser bens que constam do regime livre, deve o operador econômico executar todas as operações de cálculo para que quando a autoridade de fiscalização chegar, demonstrar, não, eu cheguei a esse preço porque os meus custos são esses, são hotel de luxo, de 5 estrelas e tal, pago isso, cozido, assado, e está aqui devidamente comprovado. Sim, mas pronto, eu acho que vai ser... Vamos ouvir a doutora Isabel, depois vou passar ao senhor empresário. Estão todos a monopolizar. Não. Eu perguntava antes de irmos ao intervalo em relação à expectativa que se cria de um produto na montra, está ali, mas acaba por não ter preço quando chegamos no caixa, no sentido de efetuar o pagamento. Psicologicamente, como é que isto acaba por afetar um consumidor?
Isto afeta, o apelo emocional é muito forte, porque nós entramos para a loja com uma certa expectativa, não é? Eu estou expectante, eu vou comprar este produto, mas depois o produto não tem o preço. E isto tem acontecido muito cá, e tiramos o produto, vamos ao caixa, não, este produto não tem preço. Não tem preço, mas eu quero comprar. Não está no sistema. Não está no sistema. E muitas das vezes chama-se até o próprio gerente da loja e ele diz, não, mas eu não posso vendê-lo, porque não está no sistema, não tem preço. É claro Tem que chamar a mesa. Tem que chamar a ANIESA, não é? Mas neste momento está o consumidor, não é? Ou Fraudada possível, a expectativa. Né? com uma expectativa já defraudada, não é? E é muito mal. Psicologicamente cria-nos aqui uma certa pressão emocional. E ocorre muito com crianças, por exemplo? Ocorre muito com crianças. As crianças às vezes querem comer... Querem uma bola, por exemplo, um brinquedo. Um brinquedo. Mas aqui falamos no caso desta que... Vou só deixar concluir, depois eu vou já falar com o senhor. Ou um brinquedo. Para que nos possa dar também subsídios enquanto um empresário, se coloca produtos mesmo não estando no sistema, não estando ainda Não, o que eu iria acrescentar é quando acontece isso, mas também tem o caso de não ser colocado para poder haver a especulação. Exatamente. Okay. Vamos já desenvolver, sim. E não está no sistema e a criança ali vai ativar a sua ansiedade emocional. Se no adulto já cria aqui um certo estrago, podemos assim dizer, numa criança pior ainda, porque ela é criança, ela está com aquela ansiedade, ela quer aquilo e ela sabe muitas das vezes que os pais podem comprar, mas a loja é que não está a facilitar com que se compra isto. Não é bom, psicologicamente afeta, assim, afeta eu esta gostaria criança. de Vamos só ouvir o nosso empresário aqui. Não, tem aqui a lei, sim, a lei 1/07, é a Lei Geral das Atividades Comerciais. Ela determina que todos os produtos que se encontram nos estabelecimentos comerciais, nos estabelecimentos, desde que não tenham a designação, não está à venda, devem ser comercializados. É uma imposição. Se não fazer, ele incorre numa contraordenação. Aqui talvez portanto, alguns não estando dotados de conhecimentos e acabam-se portanto, saindo do estabelecimento sem realmente comunicar esse facto. Tem que exigir a venda. Tem que exigir essa venda. Então, aqui a necessidade. E se pode acrescer também a falta de informação no rótulo, né, do produto. No rótulo, isso é muito frequente. Muito frequente, de preços. Falar dos produtos com preço com informações em língua estrangeira. Obviamente, exigirá maior intervenção das autoridades. Aquilo são N casos. Passaremos a ligar para a ANIESA. Qual é o número? O disque de denúncia é o 111. Sim, o disque de denúncia é o 111. Depois tenho aqui, vou procurar. Não tenho bem de cor, vou já comunicar o... Sim, eu vou pedir à nossa regi para que coloque o disque de denúncia ou 111 da ANIESA. Não, 111 é mesmo do CISP. É do CISP. Sim, eles podem ligar para o CISP no 111 e o CISP vai canalizar para a ANIESA. Ainda temos o nosso WhatsApp, daqui a pouco passo já para... Pode dar o WhatsApp. Enquanto vais procurar no número do WhatsApp, vamos... O senhor é Audiogama, sim? Exato. Estava a falar que muitos comerciantes aproveitam-se da falta de informação direta do preço para que possam especular. Isso acontece muito nas lojas de brinquedo. Quando nós vamos ver, eu já comprei um brinquedo no momento, na mesma loja, a um valor, depois pedi a alguém que fosse comprar mais um para um sobrinho e o preço já era outro, do mesmo produto. Então, não encontrei o preço, me foi dado, não, vou levar até o caixa e o caixa chegou, não, o preço é X. Depois a pessoa, depois de 30 minutos, voltou a fazer a compra do mesmo, sem tirar nem pôr e o preço já era 20% acima. Então, há muito este aproveitamento. E como é que o cliente deve situar-se diante disso? Não, nós aqui é denunciar mesmo. Hoje tem que ser a política de todo o cliente. Primeiro, exigirmos o melhor atendimento, porque os preços não estão fáceis para ninguém. Eu sou empresário e sei, aquilo que eu cobro é aquilo que eu devo oferecer. Agora, nós só vamos apelar como atuantes neste sistema que as pessoas tenham a responsabilidade a fazer as suas denúncias, apresentar os seus pressupostos que lhes possam defender. E digo isso porque, olhando para aquilo
é um dos lados em que atuo, entretenimento. Muitas pessoas, nós fazemos o pressário daquilo que nós vamos vender e vamos estipular dentro de um período. Se nós vamos organizar um evento que é para 2 horas, o cliente chega depois de 4 horas e quer exigir o mesmo serviço que as pessoas que estavam lá 2 horas antes devem exigir, porque pagou o mesmo preço. Então, não tem sentido nenhum esta reclamação. Há coisas que nós devemos ter a noção que o que nós devemos e somos obrigados a oferecer quanto a prestadores do serviço é aquilo de facto que estabelece ler a informação. Nós precisamos ter acesso à informação, porque há quem nem sequer ter acesso à informação acaba por pagar por terceiros e depois quer exigir os seus direitos, que acaba por violar o seu ponto. Hoje, existem duas coisas. Gostava também que pudesse falar aí com as pessoas que nos estão a assistir em relação às situações que muito ocorre de levar um produto, na prateleira está com um preço e depois chegar no caixa, olha, dá um acréscimo de mais 500 kwanzas. Correto. Neste caso, pago o preço que está lá fixado ou tenho de pagar o preço que é informado, que é comunicado? Bom, já vamos a essa questão. Primeiro, a Lei 15/03 de 22 de julho, no seu artigo 9º, ela é perentória. Temos de informar de forma precisa e concisa, sem lacunas de informação ao consumidor. A lei das cláusulas gerais dos contratos, ela também traz uma outra narrativa, que é a comunicação. Porque informar e comunicar não é a mesma coisa. Sim. Se eu encontrar um preço na prateleira e no caixa eu encontrar um outro preço, eu tenho que pagar o preço mais barato. Se o preço da prateleira for o mais barato, é este que eu devo pagar. Necessariamente, o consumidor, no caso em concreto, passa a ter vantagem. Às vezes as pessoas querem evitar constrangimentos no caso. Mas é ali onde está a questão da cultura da denúncia. Aqui é mesmo para ajudarmos o operador a mudar o seu modus operandi quando vende. O operador, o empresário, tem de compreender que o consumidor é um parceiro. A qualidade dos bens e serviços que são colocados à mercê do cidadão consumidor deve levar informações. Eu tenho de ter informações concretas, inclusive sobre o manuseio do bem, até o manuseio. Há um assunto, por exemplo, estamos a falar muito da questão da especulação, não estamos a abordar sobre a questão da qualidade. Sim, a qualidade. Mas antes de irmos à qualidade, disse antes que o consumidor pode pagar o produto mesmo que não esteja no sistema. Deve sob a alegação do agente econômico ou do empresário. Paga? Sim, ele tem de pagar aquele preço que lhe for mais favorável. É o que a lei faz referência. Os consumidores dizem que acabam por encontrar alguma resistência. Quando encontra uma resistência, tem de pedir o livro de reclamações. E o consumidor, o livro de reclamações é um triplicado. E este triplicado, eu vou deixar um com o operador, outro que em regra era para mandar para o INADEC, certo? E eu devo levar um. Se por um lado o operador ou o empresário tem 30 dias para apresentar a autoridade vocacionada para o efeito, o consumidor pode antecipar. O consumidor não precisa esperar que seja convocado nos 30 dias. Ele pode antecipar e levar a informação à autoridade. Por isso é que ele leva um dos triplicados. Para quê? Para ajudar a acelerar o próprio processo, para que a autoridade vocacionada tenha uma informação mais concentrada. Mas agora temos aqui uma questão do livro, não é? É do INADEC, mas agora é a NIESA. Não, esse é um processo que está a ser trabalhado. Sim, mas deve-se anunciar também. Temos que há critérios próprios quando ocorre a extinção de um determinado órgão, né? O chamado princípio da continuidade da administração pública. Não é? Até que o novo ente surge. A ANIESA
Não Mas é comuniquem. necessário nessa. A ANIESA É importante a dispõe de uma competência genérica em termos de inspeção e fiscalização da atividade econômica. Uma das atribuições diz assim, velar pelos deveres e obrigações dos operadores econômicos. Ele deve ou não deve dispor de um livro de reclamações? Deve. Então a ANIESA é competente para exigir este livro de reclamações. Mas devem comunicar, exatamente. doutor, E outra coisa, em relação ao preço, portanto, a diferença entre o preço praticado e o preço constado na etiqueta, a própria Lei 1/07 já vem definir como uma contraordenação muito grave, nos termos da linha D, diz que do 36 da linha D, vender bens ou prestar serviços por preços superiores ao constante das etiquetas, letreiros ou listas elaboradas pela própria entidade vendedora ou prestadora de serviços. Ele tem ali a lista dos serviços, tem ali o valor, mas quando chega no caixa diz não é este, ainda estamos a fazer aqui a atualização. Não, corresponde a uma contraordenação muito grave e a autoridade administrativa, no caso a ANIESA, pode certamente agir em conformidade. Deve, exatamente, obrigado. Não deve se abster, né? Não deve se abster, é dever, o dever de agir impõe que ele deve certamente atuar contra esse operador econômico. Dizer agora que já temos aqui o nosso número de denúncia, que é o 949 85 12 71. E ainda temos o 949 85 12 65. Os consumidores, a população em geral, poderão denunciar com imagens, ou qualquer outra informação para a ANIESA. A página está... Obrigado. Estamos a trabalhar por efeito. Há dias tivemos contato fomos visitar o CISP, incitamos contactos para que as denúncias tenham um tratamento especializado e vamos assinar um protocolo e isso vai certamente facilitar a comunicação dos factos ilícitos verificados. Cidadãos. Gostava de saber, a senhora Áureo Gama, essa questão dos espetáculos, Dr. Coelho, ajuda-nos, por favor. Espetáculos musicais. Estamos a chegar ao final do ano, onde os cachês também sobem. Está no regime de preços não vigiados. Preços livres. A arte é impossível tabelar o preço. A arte é impossível, preços livres. Então ninguém vai lá na DICA ou na ANIESA reclamar. Mas olha, já vimos aqui. Existem outras questões. Sim. Se por um lado, em relação ao preço, é preço livre, há outros elementos que concorrem que podem resultar numa infração. qual é? Isto vai Quais são os acontecer. elementos? Nós sabemos que isso vai acontecer. Por exemplo, eu vou anunciar no meu evento, no Sul, Que vai estar lá o... que vai estar o Anselmo Rafa, passar publicidade. Sim. E ele não estará lá. Isso é uma publicidade enganosa. E tem A lei ocorrido geral- nos espetáculos. A Lei Geral da Publicidade, ela é perentória nisso. A Lei 15 também é perentória nisso. Mas é importante frisar, e deixa-me só acrescentar para podermos informar com clareza, só é uma publicidade enganosa quando de facto não há um contrato com o próprio artista. Não, vamos supor Não sei se percebe. Sim. Eu posso informar e ter o contrato fechado, mas por motivos de força maior o artista não comparecer a este mesmo evento. Exato. Essa responsabilidade dessa casa a quem? Ao músico ou ao promotor de eventos, Dr. A Coelho? lei faz referência a que aqui a responsabilidade é objetiva. Eu até posso intentar uma ação contra o músico ou contra quem promoveu. O evento. Independentemente de culpa, o promotor de evento é responsável. Princípio da Ou seja, solidariedade. não precisa ter culpa. Há aqui uma Eu responsabilidade contratei- solidária. Exatamente. Eu contratei o músico e o músico falhou. Deve pagar o meu dinheiro, não é? Não obstante Não, isso. Dinheiro de volta. depende muito daquilo que é o próprio teor do produto. Deixa eu dizer, por exemplo, a festa de final de ano com um cartaz. Mas a festa de final de ano não é só o cartaz, tem outros elementos dentro. E no preço do ingresso não está definido se 10% é para pagar o artista e os outros 90% é para pagar a comida e a bebida. Não deve haver uma Então, informação aí, Sr. Áureo Gama, não deve haver uma informação detalhada de que o senhor está a pagar o ingresso para usufruir daquele bem ou tão somente o espetáculo? Não, o que se faz na prática, seja em Angola, em qualquer parte do mundo, é o pacote pela qual a pessoa paga e tem o direito
direito de receber em troca A, B e C. Ok. Se falhar uma dessas coisas... Dentro disso, logicamente, que pode haver falhas, tanto num serviço como no outro, mas se o senhor- fiquem aberto àquilo que se pode fazer contra. Se o promotor do evento disser que estarão lá 5 bois no espeto e haver apenas um cabrito, isto também posso intentar bastante. Obviamente. Enganosa, De sim. facto. Isso é publicidade. Posso chamar a Aniesa. Pode E a Aniesa chamar. vai lá à noite. Não, mas aí... Até a Inês chegar. A grande questão que deve-se ter em conta, por exemplo, a Aniesa não é responsável pelas publicidades enganosas. Não é. Nós temos um ente, no caso, que é a Agência Nacional da Publicidade, certo? E é importante que se tenha isto em linha de conta. Mas aqui já estamos diante de uma relação de consumo. Sim. estamos diante Uma de relação de consumo. Uma relação de consumo não se pode sacar, não se pode atribuir esta responsabilidade. É por isso é que... É preciso ter em linha de conta que dentro da inspeção das atividades econômicas, a ANIESA não é uma instituição de direito do consumidor, mas o seu escopo, por exemplo, o consumidor faz denúncia de um preço que é superior àquilo que ele viu na prateleira, o consumidor faz denúncia de um produto que o rótulo já está caducado, o consumidor faz denúncia, por exemplo, de um produto que não tem informação em língua portuguesa. Se efetivamente, a nível da relação de consumo, há alguma situação, como por exemplo, eu pago um preço e o produto que me oferecem não é o mesmo efetivamente que eu esperava que me oferecessem, isso não é um escopo da ANIESA. Ok. Aqui estamos a falar apenas de produtos. qualidade. Também temos Sim. de falar de vestuário, de serviços que ou estão fora deste regime de preço vigiado. Os serviços, não? Bem, alguns serviços... sim. Alguns serviços... E também podemos falar da qualidade, né? Qualidade é nesta altura do ano em que há qualidade de produtos, há empresários, vamos ouvir o senhor Áureo Gama, há empresários que se aproveitam do momento para introduzir no mercado produtos quase com a data de caducidade ou produtos sem alguma qualidade. Onde entra a lei da escassez, no aproveitamento psicológico que se faz das pessoas e os preços exagerados. Bem, é tudo aquilo que nós já viemos abordando aqui sobre a responsabilidade do próprio empresário ou agente econômico em poder ter humanidade acima de tudo, mas na verdade é algo que disse há pouco tempo. Há muitas coisas que estão a tornar-se normais quando deviam ser consideradas anormais, e essa é uma delas. Nós antes acabávamos por viver só situações nesta quadra festiva. Hoje estamos a viver as mesmas situações em janeiro, estamos a fazer em fevereiro. Em abril. Então, exato, em abril. Então acaba já por ser o nosso dia a dia. E o que mais espanta nisso tudo é a nossa adaptação normal a estas situações, e estamos somente a viver. Doutor Coelho, quem deve aferir a qualidade de produtos? Vamos olhar essa... Sim. Bom, isto Doutor Coelho, vamos só ver uma questão técnica, é rápido. Aí vou, enquanto Aniesa, a quem deve ser a aferir desta questão da responsabilidade do controle de qualidade? Nesta época do ano, não só, para que o consumidor tenha produtos de qualidade que não atentem à saúde. Bem, a própria designação Autoridade Nacional da Inspeção Econômica e Segurança Alimentar. O seu escopo, nos termos do número 1 do Decreto 267/20, é velar pelo cumprimento das leis e normas que regem o exercício da atividade econômica. A ANIESA é uma autoridade competente nesse capítulo e intervém sempre que situações, quaisquer que sejam, afetem certamente o consumidor, no caso cabível nas atribuições, desde que seja cabível nas atribuições da ANIESA. Em todos os lugares onde se a ANIESA costuma controlar, há aí águas, refrigerantes que circulam, que ouvimos também há dias uma reclamação feita a nível das redes sociais de uma consumidora a dizer que há determinados cereais que vêm, sobretudo a Cerelac, que não está com a qualidade desejada para as crianças. A ANIESA tem estado a verificar isto? Obviamente, eu participei numa operação há cerca de 3 meses. Isso aí foi uma comitiva da ANIESA para Benguela por causa de um sumo que não estava em condições.
Ficamos lá uma semana, trabalhamos. Pronto, havia aí problemas ligados ao processo produtivo. Aplicou-se uma coima contra a empresa, mas, portanto, a ANIESA, o trabalho resultou na melhoria do processo produtivo daquela indústria. Quanto a esses aspectos, aquilo que eu disse, talvez faltou divulgação. A ANIESA atuou em N situações que foi chamada para certamente repor a legalidade. Agora que temos a nossa página oficial, vamos passar a introduzir estes dados. Falava do Cerelac, eu não cheguei a ouvir isso publicamente. Foi o Cerelac? Sim, há uma cidadã que... É importado nacional. Importado, que dizia que os produtos eram enviados para... Pronto, é fabricado no exterior, Exato. era enviado para o continente africano, não continha a qualidade desejada. Dizer que o mercado angolano está atualmente a ser muito concorrido. Há muitas empresas Nesta concorrência, a ANIESA mantém para o país. Concorrido também no mau sentido. Exatamente, é por ali. Pouca Mas expansão. nem todas as notícias, nem todas as informações veiculadas nas redes sociais são verdadeiras. Mas é um ponto de partida para a atuação da ANIESA. Pode fazer uma apuração. Sim, Mas é um ponto assim, de partida. aquelas senhoras, nós vemos vendedores ambulantes com determinados refrigerantes, que com a designação que já se pode ver, a ANIESA tem estado a aferir a qualidade daquele produto que chega à casa de muita gente. Bem, na verdade, não é possível fazer tudo de uma vez, né? É preciso que as informações cheguem e realmente se dê o tratamento. Tem feito na medida do possível, não é? Quando chegam informações relacionadas com produtos suspeitos, há a intervenção da ANIESA nesse capítulo. Devemos olhar também por causa das bebidas alcoólicas, que há especulação, e também sobre a produção dessas mesmas bebidas alcoólicas, estão por dentro disso, principalmente as bebidas em pacote. Por exemplo, é um problema tão sério que a ANIESA já encerrou diversos estabelecimentos, cerca de desde o ano 2024, chega a 15 estabelecimentos mas há que uns estavam que voltam a nesse produzir. capítulo. Há uns que voltam a produzir. Não há medidas acessórias a nível do tribunal. Já introduzimos processos em tribunal. Está a correr processos contra essas empresas porque violam o decreto 13/24, que é da proibição. Nós estamos a receber pelas fronteiras muitas bebidas adulteradas. E isso prejudica gravemente a saúde, porque nem sequer há um controle sobre a qualidade Isso aqui e o teor de álcool. Hoje estamos a falar já de todas as bebidas, Mesmo bolachas, não é só os pastilhas pacotinhos. para crianças. Há muita falsificação de bebidas. Doutor Coelho? Repara só, se nós fôssemos normais, se nós fizéssemos, e aqui eu vou falar de um segmento onde muitos cidadãos compram nos bairros. Se a ANIESA levar a cabo uma expensão rigorosa, Vai encerrar um conjunto de mais de empreendimentos. 90% das cantinas fecham. E digo porquê. Há produtos que só podem ser vendidos em estabelecimentos que tenham lugares para conservação seco e fresco. E por que a ANIESA não atua nas cantinas? São poucos, já acabou de dizer, repara, não é, doutora? Porém, Eu depois vou explicar. está-se a vender perecíveis. Está lá o leite pasteurizado, está lá a manteiga, está lá a margarina. O iogurte, mas não tem condições propiciatórias para a conservação. Nós vemos, por exemplo, gatos nas cantinas. A ANIESA não costuma ver isto, doutor. Vamos dar ouvir a ANIESA. Não, aqui eu estou a fazer, está aqui. O doutor Jordão, como representante da ANIESA, esta denúncia é pública. Cantinas com condições insalubres e impróprias para praticar atos de comércio, produtos que vai lá e encontra um pacotinho de açúcar, está com aquele calor, o açúcar está totalmente pegajoso. Vamos dar a ouvir se a Se ANIESA nós fizermos Doutor um Coelho, a trabalho denúncia já chegou. A ANIESA, gostaríamos de saber se a ANIESA... Vamos ouvir se a ANIESA não costuma... Por conta mesmo da lei que o doutor Jordão fez referência, que é a lei 1/07, se pegar nesta lei e na lei 15 for para ali,
poucos vão sobreviver. Devo clarificar aqui que A quando Aniesa não instituiu-se... costuma acompanhar as cantinas. O doutor não faz compra na cantina? Vou clarificar aqui. Não, gostava de saber aí para lá para casa. O doutor não faz compra na cantina, nunca viu isso. Obviamente, né? Obviamente. Se já algum dia se deparou, nunca fez uma... Não, primeiro para clarificar quanto à atuação da Aniesa. Primeiro instituiu-se um sistema de inspeção econômica, não é? E no nível central, a Aniesa para olhar para as grandes empresas e no nível aqui intermédio para olhar para as micro, pequenas e médias empresas, as direções municipais de fiscalização e inspeção às atividades econômicas, não é? Que são as tais direções dos municípios. Estas é que têm competências para olhar para, não existem para os municípios. Ou seja, e eles fizeram o seu trabalho na medida do possível, porque aquilo que o Xará disse, se nós olharmos ao rigor da lei, teríamos que fechar todas as cantinas. Mas e qual é o impacto social de fechar estabelecimentos? A Aniesa aceita que se venda um produto em maus condições? Jamais. Para que traga problemas de saúde? Jamais. E como é que está a dizer que não se pode apertar o cerco? Não é no sentido de permitir que produtos de má qualidade continuem a ser comercializados. É o que se diz a encerrar os estabelecimentos. É necessário equilibrar em condições de conservação não aceita. Esses produtos devem ter sido retirados imediatamente de circulação. E por que a Aniesa nunca atuou nas cantinas? É aquilo que eu já disse, né? A Aniesa foi constituído um sistema. As direções de inspeção municipal, de inspeção e fiscalização ligada à administração local, são os que têm a competência de olhar para mas houve situações em que a Aniesa teve que avocar essas competências e interveio. Está bem. Vamos já para terminar o debate, estamos no limite, mas gostava de ter uns 30 segundos do Dr. Aurélio Gama. Mas o sistema já foi mudado. 30 segundos. Mesmo para fechar. É o resgate dos valores acima de tudo e da consciência, a cidadania e o patriotismo, porque só com isso nós vamos conseguir ter a nossa Luanda, a nossa Angola de volta, como sempre foi. Vamos denunciar com responsabilidade, vamos trazer os problemas à superfície, porque juntos possamos, para que juntos possamos melhorar e arranjar soluções. 30 segundos mesmo. Bom, telegráfico. Cultura empresarial, educação ao consumidor e concorrermos todos para uma expansão mais atilada. Somos muito poucos para uma tarefa hércula e é importante mobilizar todas as autoridades, todos os esforços para dizer não a práticas que lesam o direito do consumidor. Obrigado. Vamos deixar... Só foram 15 segundos. A responsabilidade social das empresas, em primeiro lugar, não é? Porque são esses agentes que muitas das vezes exploram, não é? E põem esses produtos de má qualidade e, por outro lado, também a disciplina do consumidor e a prática da reclamação e denúncia. Doutor Aniesa. A quadra festiva é uma ocasião de celebração e não de aproveitamento oportunista. E apelamos aos operadores econômicos que levem em consideração aquilo que se chama a ética nos negócios, né? Agir com lealdade, boa fé, porque sabemos que as pessoas a quem se destinam os seus produtos são os consumidores e eles próprios também são, porque vão em restaurantes, vão em locais onde eles canalizaram produtos que possivelmente são impróprios e poderão prejudicar a si mesmo. E canalizem as informações para nosso WhatsApp, nosso determinado de denúncia 949 85 12 71 e a Aniesa poderá agir em conformidade. Obrigado. Estamos a terminar mais um debate, não cabe na caixa, que hoje refletiu sobre a especulação de preços. Claro está que este debate também olhou para determinados pontos que concorrem para a saúde do consumidor angolano e contamos com os subsídios do Dr. Jordão Coelho, da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, a ADIC. Tivemos também com o Sr. Aurélio Gama, muito obrigado por ter vindo. Tivemos com a doutora Isabela André, psicóloga social, e a Aniesa, que se foi representar, digo, pelo Sr. Jordão Gomes. É o fim do debate. Nós estaremos de volta próximo sábado com mais um tema, com mais uma reflexão, para juntos continuarmos a construir a Angola que almejamos. Boa tarde, estamos juntos.